Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Momento do Paparazzo. A gente estava ao vivo na Placar ainda agora e a gente levantou a questão aí do provável time do Flamengo, possibilidade de ser primeiro geral da Libertadores e teve jornalista amigo dizendo que o Flamengo é favorito a levar o título penta da Libertadores. E aí teve jornalista que falou, nunca duvide do Flamengo. Você vai entender o contexto. Convido você a se inscrever lá na Placar também, né? Se inscreve na Placar aí no YouTube. Se inscreve aqui também no canal Paparazzo Rubro-Negro Principal, também no Paparazzo Rubro-Negro 2. Lembrando que hoje a gente tem na Kik uma transmissão fantástica com o Vegeta no canal Zico 10 na Kik, tá, gente? Então, hoje, a partir de 21h15, né? Um pouquinho antes do jogo do Flamengo, a gente vai estar transmitindo, então, nosso react do jogo Independiente Medellín e Flamengo, tá? Logo mais o jogo às 21h30, a gente começa um pouquinho antes e logo depois tem o pós-jogo também no canal Paparazzo Rubro-Negro com o Vegeta. Fala do Flamengo que joga hoje, tá? Larga o like aí, galera. Dá essa moral pra gente. Vamos falar do Flamengo? Vai falar do Flamengo? Ah, tá. A gente pode ir embora também, né? Acho que é até melhor, né? Eu tenho trabalho, tenho mais trabalho hoje, hein? Independente Medellín, Flamengo fora de casa, Flamengo pode assegurar hoje a liderança do grupo, né, pá? Pode assegurar a classificação. Classificação hoje. Em primeiro. É. Pode assegurar a classificação em primeiro hoje. Classificação em primeiro não, classificação em segundo. Ele assegura a classificação para as oitavas hoje. Só não define se é primeiro. Só não define se é primeiro. Ontem teve um resultado bom no grupo, né? Foi o empate do Cusco. Do Cusco com o Estudiantes na altitude. Cara, o Flamengo, a conta, vamos para a conta aqui. Coloca na tela aí a tabela se puderem, para a gente poder mostrar para a galera. Flamengo é a questão do confronto direto, tá? Ele define tudo isso. O Flamengo está com 7 pontos, Estudiantes com 6, o Independiente Medellín com 4, Cusco fora com 1. E aí eu falo fora porque, cara, não vai. Então, o Flamengo, olha lá, ele já ganhou do Independiente Medellín de 4-1. Se o Flamengo ganha... se o Flamengo perde para o Independiente Medellín, né, por 1 ou 2 gols, não serve para o Medellín passar o Flamengo, mesmo chegando a 7 pontos, passar o Flamengo. O Flamengo garante a liderança ainda assim, tá? O Flamengo não pode perder por 3 gols, que aí senão ele perde a liderança. Agora, para garantir a classificação, se o Flamengo ganha do Medellín e vai a 10, ele fica a 6 pontos do Medellín e a 4 do Estudiantes. Como tá a 4 do Estudiantes? Ainda joga com o Estudiantes. O Estudiantes tem 2 jogos, o Estudiantes pode passar o Flamengo na primeira colocação. Isso aí, fato. Por que o Flamengo já classifica se ganhar do Medellín? Confronto direto. O Flamengo já ganhou o Medellín. Se ele ganha de novo, ele vai a 10 pontos. O Medellín pode chegar a 10, mas no confronto direto já não passa mais. Não passa mais o Flamengo. Então, o Flamengo basta uma vitória simples hoje, bem diferente do Fluminense, né? Uma vitória simples para o Flamengo garantir. Tá tudo na paz? Não. Não, porque se perde também... abre o grupo inteirinho, fica todo mundo embolado ali, 7-7-6, né? E o Flamengo tendo que enfrentar o Estudiantes. O melhor dos mundos é realmente o Flamengo vencer o Medellín hoje. Aí o Flamengo tem 2 jogos em casa, Estudiantes e o Cusco. Já se sabe que o Flamengo vai... Isso aí, cara, não tem como, né? O Flamengo vai golear o Cusco, né? É o mínimo que você espera, né? No Maracanã, vai golear o Cusco. O Alianza Lima, estava falando ontem com a Raiz, o Alianza Lima meteu 8 no Cusco. Eu não posso esperar que o Flamengo não meta pelo menos 4, 5 no Cusco, né? Então... mas vem tranquilo. Então, aí o Maracanã, a goleada, acho. O Flamengo já teria 10 pontos nessa brincadeira. É isso que eu tô fazendo uma conta rápida, tá? O Independiente Medellín enfrenta o mesmo Cusco, né? E enfrenta o Estudiantes, né? Depois. Então, acaba que eles se matam ali, né? Então, eu acho que a situação do Flamengo está tranquila, mas um empate também hoje não é ruim, tá? O empate também não é ruim, mas a vitória já classifica o Flamengo. E aí, Raíza? Acho que uma vitória hoje, o Flamengo fica super encaminhado, fica bem tranquilo. É um jogo perigoso, né? Pelo que eu falei aqui ontem, o Independiente Medellín, apesar de ser um time que a gente viu as fragilidades que tem, jogando em casa, acredito que vai tentar usar armas parecidas com a do Estudiantes, um jogo mais físico, tentar se defender, apostar ali num contra-ataque para cima
desse Flamengo, mas é um jogo perigoso porque, o Flamengo tá jogando fora de casa, vem de 2 empates, o empate no Clássico do jeito que foi, os desfalques que tem, principalmente no meio-campo, que faz muita diferença. Então é um jogo para o Flamengo entrar muito concentrado. Se o Flamengo entrar concentrado naquilo que tem que fazer, eu acho que o Flamengo consegue uma boa vitória diante desse Medellín, que é um time que dá muito espaço. O Medellín é um time que deu muito espaço ao Flamengo no Maracanã e muitas vezes tentou não dar espaço, mas acabou dando espaço pela fragilidade que tem. Mas, ao mesmo tempo, é um time que a gente já viu que tem o contra-ataque. Tem alguns jogadores ali que tem o contra-ataque. O Flamengo está sofrendo muito também defensivamente com contra-ataques, dando espaços. Então, é uma equipe que ainda não, a gente não pode dizer que tem uma confiança 100% na parte defensiva. É uma equipe que precisa evoluir defensivamente, mas é uma equipe que tem muita qualidade lá na frente. Então, se o Flamengo entrar concentrado naquilo que tem que fazer, eu acho que o Flamengo consegue vencer, consegue uma boa vitória em cima desse Medellín e ficar tranquilo nessa tabela aí. Hoje o Flamengo vai apostar no Carrascal, porque é a peça que tem, o Carrascal não vem bem, mas é um jogo para ele se recuperar. É um jogo na casa dele, né, na Colômbia, está acostumado a jogar lá. É um jogo também que, é um jogador que está próximo, deve ser convocado para a Copa do Mundo, mas acho que também é um jogo, se ele vai bem, dentro de casa, na Colômbia, diante dos colombianos, dá uma moral para, de repente, até brigar por uma vaga de titular ou ganhar mais minutos nesse time colombiano de olho na Copa do Mundo. Então, acho que hoje é um jogo para o Carrascal. O Papa falou ontem, foi contratado por um valor alto, muito alto, e havia essa expectativa, apesar de eu achar que não deveria ter sido contratado com esse status de reserva do Arrascaeta ou um jogador que vai assumir o papel do Arrascaeta, porque eu acho que são jogadores diferentes, mas na ausência do Arrascaeta, na ausência do Lucas Paquetá, na ausência de outros jogadores ali no meio campo, hoje é o dia, ou melhor, a noite, para o Carrascal chamar essa responsabilidade e comandar aí o meio-campo do Flamengo, Ilan. Leonardo Jardim não vai estar na beira do campo, né, Papa? Não vai estar na beira do campo. Eu acabei de mandar uma mensagem para a comunicação do Flamengo. Eu falei assim, pô, vocês podiam seguir o exemplo do Renato Gaúcho para ajudar a imprensa, botar o Leonardo Jardim para fazer uma coletiva, mas fazer uma... Casual. Comentar o jogo, né? Comentar o jogo. Agora, eu queria só acrescentar mais uma situação aqui importante. E falar o provável time do Flamengo. Só para explicar, ele não tá na beira do campo porque foi expulso no último jogo. Foi expulso absurdamente. Eu vi gente falando, foi justo porque entrou no campo. Ele foi tentar ajudar o juiz. Ele e o técnico do Estudiantes foram expulsos juntos por tentar apaziguar a confusão que estava começando no campo. Eles tentaram entrar para ajudar. A regra diz, entrou no campo técnico para interferir em alguma coisa, tem que ser expulso. Só que, cara, eu já falei aqui algumas vezes, a questão do Arrascaeta tomar aquele cartão amarelo foi ridículo. A questão de 2 técnicos entrarem no campo para tentar separar a briga, para tentar apaziguar, tomar um vermelho, você concorda que é ridículo? Ou é alguma loucura que você precisa... questão de bom senso. O cara não tem que entrar no campo, o treinador, né? Mas o juiz tem que entender o contexto ali. Ele tá entrando para ajudar ele. Para ajudar. Eu acho que tem que ser levado em conta. Eu acho. Não tá ele entrando para afrontar o juiz, às vezes, né? Eu acho pra atrapalhar, para agredir eu tô muito maluco, a situação realmente tá... não tem jeito. Mas entraram os dois, né? Entraram os dois. Ou seja, não é um tendo privilégio sobre o outro, né? Gente, obrigado, vamos lá, vamos sair, acabou. E o Leonardo Jardim, eu fiz essa pergunta pro Jardim na coletiva, e o Jardim falou, cara... isso na outra coletiva, que ele não podia nem fazer coletiva quando é expulso. Na seguinte, eu perguntei, ele falou, cara, não, ele comprou a briga do treinador, o rival também, falou, poxa, eu e ele, e coitado do outro também, que tava tentando ajudar, entendeu? Então, mas com relação a isso, vocês estão vendo imagens do Flamengo treinando no CT lá do Atlético Nacional, imagens de agradecer ao Gabriel Orfão, que estava lá. Maior rival do Independiente Medellín, é o clássico lá. Né? E ele tava ali pertinho, cara, né? O Gabriel, fazendo a cobertura pra gente aí, agradecer. Cara, seguinte, o Ilan, tem um outro fato importante da gente falar aqui, que o Flamengo hoje, se puder vencer por 2 gols de diferença, é o melhor dos mundos, tá? Porque o Flamengo assume a primeira colocação geral e vai para 2 rodadas finais, jogando em casa, com a primeira colocação geral da Libertadores. É aquela garantia que joga até a semifinal, todo decide em casa até a semifinal. A final é jogo único, né, em Montevidéu, no Centenário.
Mas é uma garantia que você tem que vai jogar até a semifinal dentro de casa, decidir dentro de casa. Então eu acho muito importante, seriam esses dois gols que o Flamengo teria que ganhar de vantagem para ultrapassar o Corinthians, que nesse momento tem 10 pontos no seu grupo com 4 jogos, 6 gols de saldo. O Flamengo tem 5, se ganha por 2 gols de diferença vai a 7 e fica nessa primeira colocação, à frente do Corinthians, do Rosário, de equipes que estão ali com chance de chegarem a mesma pontuação, ou estão com a mesma pontuação. Corinthians empatou ontem, 1-1 com o Santa Fé. O Corinthians tá com 10 pontos. Acho que é isso, tinha 3 vitórias. 10 pontos e 6 gols de saldo. Não, só tô falando que empatou. Isso. Então, a gente tem uma outra situação que eu queria falar aqui também, que eu vi muita gente falando da provável escalação do Flamengo com Danilo e Vitão, que é um time que ele tá colocando nas Copas, né? Eu acho, cara, que ele não vai com... Não sei, mas eu acho que ele não vai com o Vitão, não. A minha provável escalação, até baseado no que... Eles puderam assistir bastante tempo do treino, até a entrega de colete e tudo mais lá ontem. Então, cara, na minha concepção, eu acho que o Flamengo vai com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Everton Araújo, o Jorginho e o Carrascal. Plata, Cebolinha e Bruno Henrique. Concorda, Raida? Vai ser isso aí? Eu acho que vai ser por aí, eu acho que vai ser isso aí. Eu acho difícil que ele entre com o Vitão também. Teve uma entrevista dele que eu questionei ele, inclusive, sobre o Vitão. E ele tinha falado que no entendimento dele, o Vitão, né, ainda não tá no patamar, digamos assim, do Léo Ortiz na saída de bola. E realmente, eu gosto da saída de bola do Vitão, acho que ele é bom na saída de bola, mas o Léo Ortiz está num patamar acima nesse sentido. Mas, por outro lado, o Léo Ortiz também está mal em outras situações. Então, eu não sei se ele vai com o Léo Ortiz. Provavelmente deve manter o Léo Pereira ali do lado do Danilo, colocando o Danilo de um lado e o Léo Pereira do outro, deixando o Vitão e o Léo Ortiz como opções no banco para esse jogo de hoje. Essa é a minha leitura. Eu acho que ele vai nessa pegada aí do Léo Pereira com o Danilo, que é uma ótima zaga, uma zaga muito segura. O Danilo, os jogos que jogou recentemente, foi bem. Gostaria até de ver o Danilo jogando mais, né? Até é um jogador que vai para a Copa do Mundo. O Ancelotti já deixou claro que ele vai ser convocado. Então eu queria até ver o Danilo jogando um pouco mais. Acho que é um jogo interessante para ter o Danilo. Justamente por isso. É um jogador que dá mais segurança ali. E o Flamengo vive um momento de instabilidade defensiva. E ter um jogador experiente como o Danilo ajudando a ajustar ali, eu acho que vai funcionar para o jogo de hoje, Alan. Fato curioso ali, eles estão brincando ali, porque olha lá, a rede tá pintada, ele tá vendo que a rede dos caras tá pintada e tava sujando a luva deles. Agora, o Flamengo assumindo essa melhor campanha, se isso acontecer, né? Tá em busca dessa melhor campanha, acho que amplia eu vejo o Flamengo favorito, a Libertadores. Não sei, cara. Libertadores pelo que tá jogando. Traiçoeira, como diz o João Guilherme. Outro grande narrador, né? Outro grande. Dizer que é favorito não tá dizendo que vai ganhar. O Flamengo é favorito. E se assume essa liderança, consegue a melhor campanha na primeira fase, garantindo que vai resolver sempre em casa, isso aí é uma vantagem indiscutível para um time que tem a torcida que tem o Flamengo, né? Para o Maracanã, com 70 mil pessoas, garantidamente sempre. Não é aquilo, não garante nada, como disse o Papa, mas amplia o favoritismo, né, garoto? Você já tem um favoritismo, você tem o melhor elenco para mim da América do Sul, um time que tem jogado bem na maioria dos jogos. Você ter mais uma vantagem além dessa é fundamental. E assim, acho que o Flamengo não vai ter muita dificuldade hoje não, tá? Até porque o Medellín, pro Medellín, o empate não interessa, então não adianta querer fazer um jogo mais fechado dentro de casa, vai ter que se expor um pouco mais também. Então o Flamengo tem tudo fazer um jogo inteligente, tranquilo, e jogar no erro de um time que erra muito. O futebol colombiano, de maneira geral, tem times que erram muito. E o Flamengo é um time muito eficiente. Então, assim, acho que não tem muito, hoje, surpresa em relação ao que vai acontecer com o Flamengo, não. Se o Flamengo fizer o feijão com arroz hoje, consegue um bom resultado, se classifica e fica ali só por detalhe para garantir esse primeiro lugar. Tá confiante, né, Bandeira, você? Confiante no futebol carioca. No time Mas o Flamengo hoje tem todas as possibilidades para vencer lá. Eu lembro que
antes do jogo do Maracanã contra o Independiente Medellín, estava conversando com o Joãozinho aqui, nosso produtor, que fez a análise para outro canal sobre o Independiente. E aí eu falei assim, tentar dar uma secada, ele falou, Bandeira. Ele foi muito honesto como flamenguista, né? Ele falou, Bandeira, não tem como hoje, não tem como. O time do Independiente se expõe muito, é muito frágil na marcação. Eu falei, mas Joãozinho, a linha de 5 aqui, até a linha de 6 do Maracanã. Ele falou, não vai dar certo, porque é um time muito fraco, eu estudei. E nós vimos na prática isso, assim, pelo jeito de lá pra cá. Não melhorou muito, então o Flamengo tem todas as possibilidades. Nunca duvide do Flamengo, tá? Torcedor. Quem é torcedor do Flamengo era fraquíssimo também. América do México. Verdade. Era outros tempos, mas a América do México, 4-2 Flamengo lá, o Papai Joel. Aí chegou aqui. Então, mas eu acho que esses jogos fora, a gente falou até sobre o Botafogo também. Esses jogos que te exigem uma atenção maior, você tem um alerta um pouco maior, sabe? Eu acho que é o tipo de jogo que o Flamengo, já tá lá, já viajou, ligado, tá lá, entra ligado pra decidir. E aquilo, o Flamengo tá na caçada ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro, quanto antes resolver a vida, porque não é só classificar, vai classificar e vai para as oitavas. Se resolver a vida antes na Libertadores, fica muito mais tranquilo, porque ainda tem mais 2 rodadas para jogar. Então fica muito mais tranquilo para organizar o time pensando também em Campeonato Brasileiro, se tiver que poupar jogador, poupar, você acaba gerindo mais de um jogo, né? Vencendo hoje, o Flamengo vai conseguir gerir outros jogos para frente, isso é ouro no calendário atual. Vai gerir o calendário, né? Como disse o Abel Ferreira, inclusive. Nos últimos anos, o Flamengo fora de casa na Libertadores sofreu muito, com uma exceção de jogos no ano passado, mas ainda assim, em jogos do ano passado, o Flamengo não venceu o Racing lá, né? Não venceu o Estudiantes lá, empatou com o Racing, perdeu para o Estudiantes. Aí, beleza, venceu o Internacional do Beira-Rio, mas era um jogo, ali um confronto entre brasileiros. Aí teve o jogo contra. Venceu o Táchira lá, depois de muito tempo, que tinha ficado acho que 2 ou 3 edições de Libertadores sem vencer fora de casa. A última vez tinha sido. Por muito tempo tinha sido Vélez em 2022. Então, assim, o Flamengo pegou adversários como Alcas, Palestino, e não conseguiu vencer fora de casa. Então o Flamengo estava sofrendo muito fora de casa na Libertadores. E é algo que o Flamengo precisa mudar agora. Ganhou ano passado, venceu o Cusco. E aí eu acho que é um momento para emplacar, de repente, mais uma vitória fora de casa na Libertadores. Mas você concorda, então, Raíza, que ele deve vir com coisa? Você falou que é mais ou menos esse time. O que você acha que pode mudar ali? Porque tá sendo muito cogitado Cebolinha, de repente, começar jogando. O Varela, por exemplo, o GE colocou o Royal e o Vitão. Eu acho que ele não vai com o Royal. Eu acho que ele vai com o Varela, até por ser um jogador que eu acho que internacionalmente, América do Sul, talvez mais preparado, né? O Varela, eu acho que tem mais a cara para jogar nesse time. Mas pode ser que ele também opte pelo Royal, pela questão física, eu não sei. Queria a sua opinião. Quem você acha que vem? Se há realmente a chance dele vir com Cebolinha? Se você acha que ele vem com o Luiz Araújo ou Plata, porque estão falando também que é o Luiz Araújo que vem e não o Plata. Eu coloquei o time que eu acredito que ele vai colocar em campo, né? A gente não tem vazado nada, a gente não tem como cravar o time que o Flamengo vai a campo hoje. É uma coisa muito no achômetro que, analisando assim até, ele faz algumas mudanças, mas não tantas, né? Acho que faz um tempinho que ele não começa um jogo com Everton Cebolinha. Eu acho que ele deve sim começar esse jogo com Everton Cebolinha. O Lino vem numa sequência de jogos também. Eu acho que ele deve vir com o Luiz Araújo. E na lateral direita eu acho que ele vem com o Royal. Luiz Araújo? Luiz Araújo no lugar do Plata, você acha? Eu acho que ele vem com o Luiz Araújo no lugar do Plata. Recentemente ele tem feito isso, tem colocado um jogo Varela, outro jogo Emerson Royal, um jogo Varela, outro jogo Emerson Royal. Acho que hoje ele deve ir com Emerson Royal sim, Papa. Tá certo.